Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes da nossa rádio online Jardim Centenário, rádio EBD Centenário. Também estamos transmitindo em nosso canal no YouTube, Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas, como também em nosso blog que leva o mesmo nome. Queridos, nós estamos na lição de número 10, esta lição que estaremos estudando no dia 6 de setembro de 2015. O título desta lição diz: o líder diante da chegada da morte. Nós devemos, queridos e amados professores que porventura esteja nos ouvindo, nós precisamos desenvolver consciência bíblica a respeito da chegada da morte para todos nós os cristãos e, se possível, também para aqueles que não são cristãos, quando você estiver com a oportunidade de falar a respeito deste assunto. Então, queridos, sendo assim, precisamos apontar para algumas realidades a respeito da morte. Primeira realidade: a morte é um fato e é inevitável. Ninguém consegue evitar a realidade da morte. Algumas pessoas, querendo amenizar a dor em relação à morte para si mesmo, elas usam uma frase que é a seguinte, dizendo: depois que morre, acabou, morreu, não tem mais nada a fazer. Mas para nós os cristãos sabemos que não é assim. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, se não nos falha a memória, que ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. A morte não era o plano principal de Deus. Nunca foi plano de Deus fazer com que o homem viesse a morrer. A morte entrou no mundo pela escolha do próprio homem. Esta é a realidade. No livro de Gênesis nós vemos o relato do início, que Deus, quando faz todas as coisas, Ele faz também o homem e a mulher, coloca no jardim para cuidar e lavrar o jardim, e também coloca no jardim duas árvores que é destacada na criação, sendo elas a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas Deus, que é maravilhoso, Ele diz ao homem que somente da árvore da vida ele era vetado, melhor dizendo, que somente da árvore do conhecimento do bem e do mal ele era vetado a comer do fruto. Sendo assim, a árvore da vida, o homem tinha inteira liberdade para comer do seu fruto. Isso nos dá um entendimento de que, se por acaso o homem viesse de alguma forma estar debilitado para morrer, ele tinha na sua disposição a árvore da vida. Mas que nunca foi o plano de Deus a morte do homem. Mas sendo
o homem desobediente, ele leva pela sua desobediência um salário, e o salário da sua desobediência, diz o escritor aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Esse escritor é justamente o apóstolo Paulo, que nós estaremos estudando os seus dias finais em relação à morte. Mas esse mesmo apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que pelo pagar do pecado o homem tem um salário chamado morte. Então foi assim, queridos amados ouvintes, alunos da Escola Bíblica Dominical, que a morte entrou no mundo. Diz o apóstolo também que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, mas também pelo homem veio a salvação e a vida eterna para todos os homens. Nós, os cristãos, temos que ter esta consciência de que a morte para nós não é agora motivo de temor e de tremor. Por isso que esta lição estará mostrando a segurança do apóstolo Paulo quando ele percebe que o fio de prata, o fio da vida, estava para se romper na sua existência. O que é que então o apóstolo Paulo faz? Ele começa a preparar o jovem obreiro Timóteo para ser o seu substituto, agora sem a sua presença, de forma física, mas como o apóstolo e obreiro Timóteo teria certeza que não teria mais a presença física do apóstolo Paulo, mas que um dia iria encontrá-lo na glória. Como todos nós temos essa certeza em relação aos nossos entes queridos que dormem no Senhor. Mas em relação também, queridos, à chegada da morte, precisamos destacar que há diversas formas da chegada da morte. Uma dessas chegadas pode ser de forma súbita, como nós conhecemos alguns casos de alguns pastores que, por meio de acidente, recebeu morte súbita. Então, nestes casos, as pessoas, nós, os cristãos, já devemos estar preparados para tal situação. Mas também tem alguns outros casos daqueles crentes nos países onde são proibidos a pregação do Evangelho. Eles são levados a julgamento e são sentenciados à morte. E a eles são feitas propostas para que eles venham negar a Cristo. Sendo assim, eles teriam a liberdade para continuarem vivos. Mas o próprio Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E aquele que me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus, diante do meu Pai. E nós temos um exemplo em relação a isso, é a morte do obreiro Estevão. Nós podemos observar que este fato ocorreu com o obreiro Estevão. Ao pregar a palavra de Deus, se levantaram contra ele e o apedrejaram. Mas o episódio que também relata este fato mostra a convicção deste homem Estevão, deste servo, em relação à chegada da morte para ele. Ele diz, e segue o exemplo de Jesus na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabes o que faz. E vendo o céu aberto, ele vê o Senhor em pé à destra de Deus. Queridos, então
Para encerrar, precisamos ser convictos e passar esta convicção em relação à chegada da morte para qualquer que seja o cristão. A chegada da morte para o cristão é um salto para os braços de Deus, sendo este cristão fiel aqui na terra. Então, fica com Deus, até o nosso próximo programa. Aí mais uma vez eu peço aos irmãos que estejam de ouvido ligado aí na nossa rádio EBD Centenário, que dê seu voto aí na nossa página, contribuindo assim para a nossa manutenção na nossa rádio EBD Centenário, que, diga-se de passagem, é completamente gratuito o modo o qual eu estou operando. A Encaste não cobra absolutamente nada. Então, queridos, nos ajude dando seu voto aí na nossa rádio. Também nós temos um canal lá no YouTube que leva o nome de Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas, e o nosso blog também, que tem o mesmo nome, Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Nós temos também um outro canal no YouTube que é Evangelizando na Net. Este canal nós só postamos mensagens evangelísticas. Então, queridos, fica com Deus, até o próximo programa, se o Senhor Jesus Cristo não voltar ou a morte não nos encontrar. Sendo assim, estaremos com Cristo na glória, em nome do Senhor. Até mais. Fica na paz, em nome de Jesus. Continue aí ligadinho na nossa rádio. Amém?